Então, gente, hoje a aula é 7, né? A visão da autoridade espiritual, tá? Vamos estar lendo, então, aqui o texto. É uma aula muito importante essa, tá? Vamos ler aqui. Todas as coisas são criadas pela autoridade de Deus. E também todas as leis físicas do universo são mantidas através de sua autoridade, da sua palavra. A autoridade, palavra, né? Todas as coisas se mantêm pela palavra do seu poder, né? Se alguém não está debaixo da autoridade de Deus, está sem proteção espiritual. Então, o que acontece? Hoje, com a veiculação do YouTube, nós vemos muitas pessoas dizendo que eu é que sou igreja, né? Amém, nós somos igreja mesmo, né? Mas isso não dá desculpa de falar eu sou igreja e por causa disso eu não vou me submeter a uma autoridade, porque só tem um pastor, esse pastor é Jesus, né? E eu não preciso me submeter a ninguém, eu não preciso estar debaixo da autoridade de ninguém. Isso nunca foi uma verdade, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, nem na igreja primitiva, tá? Então, isso nunca foi uma verdade. Sempre existiu bispos, sempre existiu diáconos, sempre existiu pastores, sempre existiu. Agora, com o advento da tecnologia, é que estão surgindo esses vários grupos aí que a gente conhece como desigrejado, que vem tentando fazer com que a gente venha a acreditar que a única autoridade espiritual que eu devo me submeter é a Jesus, quando não é verdade. Está claro que é a ele, mas também eu me submeto à autoridade que Deus constituiu também aqui na Terra, tá? Deus delega sua autoridade às pessoas. Encontramos a autoridade delegada de Deus na igreja, ministérios, né? Na família, pais, né? Na sociedade, leis, governo, patrões, e aí estão os textos que falam sobre a autoridade. Então, nós sempre vemos, tá, que a autoridade ela não é algo que foi inventado agora. Sempre existiu. Tem autoridade na família, tem autoridade no trabalho, tem autoridade no colégio, tem autoridade no trânsito, em todos os lugares, na sua casa. Se eu for visitar a sua casa, quem é a autoridade? É você ali, você que é o anfitrião, né? No reino celestial, tem autoridade, tem lá os anjos, querubins, serafins, arcanjos, principados, tronos, anjos. No império das trevas, tem Satanás, né? Tem lá os demônios, as suas diversas hierarquias. Agora, com a gente não vai ter? Né? Nós que somos igreja não tem autoridade, não existe essa autoridade na igreja. Claro que sim. Né? Se em toda a esfera, tanto visível quanto invisível, existe autoridade, por que não aqui não existe autoridade? Claro que existe. Tá? Não é possível edificar alguém que não esteja debaixo de autoridade. Nossa intenção no exercício da autoridade deve ser de servir aos irmãos. Então, a autoridade não é para ser chefe, não é para ser patrão, não é para ser gerente, tá? A autoridade ele serve para ser servo, tá? E não com a ambição de ter domínio sobre eles. Lembra daquele texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 28, quando Deus ele vai dar autoridade a Eva e a Adão? Ele diz o texto assim, né? Sujeitai, né? E dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que arrasta pela terra. Sujeitai a quem? Sujeitai, né? O multiplicar. Multiplicar e sujeitar. Ou seja, eu vou gerar filhos, né? E vou sujeitar. E os animais eu tenho domínio. Dos animais eu sou dono. E dos filhos, no caso ali de Adão e Eva, eu iria ser governo. Eu iria ter autoridade sobre eles, mas sujeitando sempre eles a Deus. Tá? Mas sobre os animais, não. Sobre os animais, eu sou dono, tenho domínio total dos animais. Tá?
Então, na verdade, a autoridade, o chefe, né, no reino espiritual, por isso que a palavra cabeça, no grego é kephalé, que significa chefe, tá? Aquele que é kephalé, aquele que é chefe, aquele que é a cabeça, ele não está ali para ser dono de ninguém. Eu não sou seu dono, tá? Você que vai ser líder de algum ministério não é dono de ninguém, tá? Ninguém é dono de ninguém. Todos nós somos servos uns dos outros e prestamos conta daqueles que estão debaixo da nossa autoridade. Nossa intenção no exercício da autoridade deve ser de servir aos irmãos e não com a ambição de ter domínio sobre eles. A autoridade delegada por Cristo deve ser exercida com espírito de amor, de serviço, de humildade e de temor a Deus. Tá? Tudo isso tem que estar vinculado, né? Serviço, amor, temor. Se perder esses princípios, já era. Deixa eu beber para outra vez. Garganta não está legal, João. Se perder um desses princípios, já era. Não pode perder esses princípios. Tá? Temor a Deus aqui é importantíssimo, porque o temor é o princípio da sabedoria. Tá? O temor é o princípio da sabedoria. Temor não é ter medo. Apesar da palavra temor no grego phobos, phobos, né? De onde vem a palavra fobia, né? Medo, ela também significa isso. Mas temor na Bíblia, esse temor que eu vou falar agora, é muito mais do que o medo. Tem a ver com reverência, tem a ver com piedade, tem a ver com reverência, né? Tem a ver com você ter respeito. Então, quando você está tendo esse temor a Deus, de reverência, de piedade, de submissão, de respeito, você logo não vai tratar o liderado de qualquer jeito, não vai ficar gritando com ele, né? Não vai sobrepujar sobre ele, não vai ser mal educado, nada disso. Por quê? Porque existe um temor sobre isso daí, tá? E eu vou falar mais na frente o porquê ter esse temor, né? Devemos lembrar que a nossa autoridade é apenas representativa e na base do reconhecimento e não da imposição. O que é o reconhecimento e não a imposição? Né? Eu sou o teu líder, eu sou o teu chefe, você tem que me respeitar. Claro que temos que respeitar, só que isso não é imposto. Isso não é feito de uma maneira tirânica. Isso é feito de uma maneira por reconhecimento. A pessoa reconhece e logo ela sabe que está depositando a sua vida nas mãos de alguém que vai valorizá-la. Tá? Então, ninguém aqui tem essa autoridade, né, de impor a sua suposta autoridade, né, na vida de ninguém. Ninguém tem. Tá? Nem eu, nem o pastor, nem ninguém. Tá? Se você está aqui na Reva, é porque você está reconhecendo o pastor como autoridade. Né? Então, você está aqui reconhecendo como autoridade, como eu também o reconheço. Mas eu não estava ali, ele se levantou do nada e começou a ser meu pastor. Não. Né? Isso é uma imposição. E não pense que isso não acontece, porque isso acontece sim, tá? Em muitas igrejas, pessoas que querem dar rasteira, né, no pastor titular, para que ele esse pastor 01 da igreja. Né? Isso acontece, causa trauma na igreja, né? É complicado, é muito complicado, mas graças a Deus a gente não vai permitir que isso aconteça aqui, porque a nossa igreja é uma igreja sadia. Tá? Alguns elementos que confirmam e sustentam nossa autoridade espiritual. Vida pessoal com Deus, dependência, humildade, santidade diante dele. Submissão, né? Conduta exemplar, os frutos dos ministérios, a investidura, ofício e ordenação da liderança. Então, tem algumas coisas aqui importantes. Né? Dependência. Aquela pessoa que acha que ela já sabe tudo. É o sabichão da parada. Não, eu conheço tudo e ninguém me ensina nada. Né? Nessa área aqui eu sei e eu entendo tudo. Ninguém precisa me ensinar. Isso não é espírito de humildade. É de soberba, presunção, arrogância.
né? Vanglória. Então, tudo isso daí não é estilo de alguém que quer ser líder ou de alguém que está liderando. Por quê? Porque ali não existe espírito de servo, existe um espírito autoritário. Sabe aquela pessoa que é... Como é o nome que se dá? O líder dominante, né? Isso aqui é um líder dominante, né? É aquela pessoa que a única opinião que presta é a dele, né? Ele sabe de tudo, né? Aí vai te colocar ali como líder, né? Vou te colocar ali como líder, você vai estar ali liderando, ó, esse ministério aqui é seu, você está liderando, tá? Que Deus te abençoe. No que precisar de mim, você pode me ajudar. Aí você vai lá, né? Ah, eu estou pensando em colocar essa garrafinha aqui. Não, 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 aqui é melhor. Tudo bom. Ah, não, agora eu vou colocar essa canetinha aqui. Aí viu, não, 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 a caneta tem que ser aqui. Aí tu não está liderando nada, pô. Tu é testa de ferro, né? Que líder é esse que não lidera, né? Toda vez que vai liderar alguma coisa, tem uma interferência. Então, se existe, né, aquele líderes dos líderes, né, que pensa que isso é liderar, isso não é, porque você não está deixando a pessoa desenvolver, pô. É você que está ali, ó, manipulando ali, né, todo bonequinho ali, tem que ser dentro do que eu quero. Né? E não pode ser assim, né? Um líder dominante, ele até pode saber das coisas, mas se ele não deixar as pessoas, né, usarem a sua criatividade, fazerem do seu jeito, acaba que fica tolindo, né, a autoridade do outro, acaba desonrando o outro, e isso é ruim para a igreja, porque ela não desenvolve os dons, né? Submissão. Aquele que não é submisso a outro não pode ter autoridade. Isso é clássico, né, gente? A pessoa quer ser líder, mas ela não quer ser liderada, né? Não tem como. Toda pessoa que está no corpo de Cristo, ela tem que estar debaixo da autoridade de alguém. Ninguém é solto, né? Até o líder supremo da igreja lá, né? Ele está debaixo de uma autoridade. Que autoridade é essa? Da igreja. Porque se a igreja não reconhecer ele como líder, já era para ele. A igreja não é dele, a igreja não é CNPJ, né? A igreja é um corpo. Então, se eu estou aqui, né, liderando, daqui a pouco todo mundo começa a falar, não, o Igor ele não sei o que, o Igor não sei o que lá, o Igor não sei o que lá. Daqui a pouquinho eu vou ter que pedir arrego, né? Porque eu não estava fazendo um trabalho legal, né? Então, todos nós estamos servos um do outro, tá? Não estou negando que existe liderança, mas é muito importante você entender, né, que todos nós somos servos um do outro. Não existe ninguém aqui insubstituível, tá? Conduta exemplar, bom testemunho, modelo de vida, caráter aprovado. Claro, gente, isso não é só para líder, não, tá? Aquela pessoa que está em uma posição, não vou dizer assim, de grande destaque na igreja, mas uma posição que está aparecendo na igreja, ela precisa dar bom testemunho. Você já imaginou? Eu estou ali na frente, lá, com a plaquinha, seja bem-vindo. Não sei, é só um exemplo, tá? Seja bem-vindo. Aí acaba o culto, vou para o boteco encher a cara. Aí a pessoa chega lá, esse aqui vai trazer a plaquinha para cá também, é? Então, quer dizer, a pessoa ela precisa ter, né, um bom testemunho. Porque se ela não tiver um bom testemunho, ela vai ser reprovada, tanto por lá de fora, quanto daqui de dentro. Frutos do ministério. Os frutos dos ministérios é justamente você frutificar segundo o dom que Deus te deu. Tá? Investidura, o ofício e a ordenação da liderança. Não existe como a pessoa ser autolíder. Você imaginou, eu estou aqui na igreja, caraca, esse lance de fazer GPS é muito maneiro, cara. Aí eu vou fazer também, em nome de Jesus. Aí eu começo a arrumar um monte de gente aqui e pronto, faço um GPS na minha casa, o pastor não sabe, ninguém me deu autoridade para isso. Né? Tá tudo errado. E também, né, líderes de GPS, que dão uma doideira na cabeça do camarada. Olha, gente, agora aqui que eu fazer o nosso culto, né? Vamos tirar aqui a oferta, vamos fazer não sei o quê, né? É um mini pastor, mini pastora, né? Mini igrejinha, né? Então, essas aberturas aí,
não edifica em nada. Tá? E também, você se autodeclarar alguma coisa quando você não foi ordenado para aquilo, também fora de tempo, fora de época, é muito complicado. Eu sei que Deus tem promessas para todos nós. Deus tem promessas. Mas da promessa até o cumprimento da promessa, existe uma caminhada muito longa. A gente precisa esperar esse tempo. Tá? Várias profecias que eu recebi, eu tinha 16 anos, 15 anos de idade. Né? Algumas já se cumpriram e outras não. Então, tem que esperar assim, o tempo. Né? Davi foi ungido quando era adolescente. 15, 20 anos depois é que ele foi, né, realmente tomado como rei, né, de Israel. Mas ele foi ungido lá quando era adolescente. Então, não é porque você é ungido, não é porque você tem esse chamado, que agora é a hora. Né? Por outro lado, tem gente que já sabe qual é o seu chamado, já pode trabalhar, mas ainda não quer exercer o seu chamado, quer ficar procrastinando, postergando, até ficar velhinho, aproveitar a juventude dele, a força dele para o nada, para as coisas desse mundo. Aí, quando acaba a energia, agora eu quero servir ao Senhor. Né? Bom, não é o melhor caminho, né? E você sabe que gente assim, de 100% vai gerar só 20% dos seus frutos. Né? Submissão e obediência, devemos entender que a obediência é algo relativo, enquanto submissão é absoluto. Vou explicar essa questão aqui. Como é que funciona? Vamos supor, existe uma coisa no quartel que se chama ordem absurda. O que é uma ordem absurda? Por exemplo, eu estou aqui, né? Estou liderando vocês aqui por esse momento, tá? E aí eu falo assim, irmão, vamos fazer uma oração agora? Amém? Vamos fazer uma oração. Agora eu chego e falo assim, irmão, agora você vai, tira a roupa aí, não sei o quê. Uhul, vamos lá. Você vai me obedecer? Você não vai me obedecer. Por quê? Porque é uma ordem absurda. Isso é um absurdo fazer um negócio desse. Né? Então, por mais que eu seja um líder aqui, né, isso não significa que você tem que me obedecer em tudo que eu falo. Você não tem que me obedecer em tudo que eu falo. Tudo que eu falo tem que estar respaldado na palavra. Nem eu, nem o pastor, nem o bispo, nem o papa, nem ninguém. Né? A maior autoridade é a palavra de Deus. Eu sempre falo isso. Né? Quando eu for falar alguma coisa que você não encontrar na Bíblia, né? Se eu, por acaso, falar algo que não está respaldado na palavra, você não tem obrigação nenhuma de acreditar em mim. Né? E até isso que eu estou falando, Paulo fala também, lá em Gálatas 1:8. Se mesmo eu, ou um anjo do céu, vos anunciar um evangelho diferente deste que está posto, seja este considerado anátema, amaldiçoado. Então, se eu falar alguma coisa aqui, você quanto submissão é absoluto. Mas quanto à obediência dessa submissão, é relativo. Por quê? Porque isso vai depender da ordem que eu mandar você fazer. Não é porque eu sou o capitão que eu vou chegar para o soldado, bebe esse litro de gasolina, nem que ele vai beber o litro de gasolina. Não. Ordem absurda não se obedece. Certo? Senão a gente vai cair naquela história, né, daquele rapaz que eu já contei essa história para vocês, mandei até o vídeo, né, para vocês verem, daquele pastor que falou para a mulher da igreja adulterar com ele, né? Estava escrito na palavra que é para adulterar com ele. E ela foi lá e traiu o marido mesmo, né? E ele foi às forras com ela. Então, com o apoio da igreja, para você ver, com o apoio da igreja, gente. Né? Então, tem pessoas que realmente veem o líder como se fosse o próprio Deus ali. Né? É um cara impecável, o que falar é lei, não sei o que, não sei o que lá. Não. Todos nós somos falhos, todos nós podemos errar, eu posso errar também, tá? Então, a responsabilidade é minha, sim, mas também é sua de estar vendo que tipo de ordem está surgindo para que essa ordem não venha a ser uma ordem absurda. Porque se essa ordem for absurda, você não tem obrigação nenhuma de obedecer essa ordem, tá? Sementes da rebelião. Vamos lá, semente da rebelião, ferida, ressentimento,
amargura, ódio. Então, como é que isso funciona? Duas formas disso aqui funcionar. Uma legítima. A pessoa realmente te feriu. E você tem aqui duas opções. Ou perdoar, ou criar tudo isso daqui. Ferida, ressentimento, amargura e ódio. Aí você chega na igreja, está vendo o irmão sentado lá na cadeira da fileira da esquerda. Você ia sentar ali. Aí você viu aquela pessoa ali, não, vou sentar do lado de cá. Do lado de cá é melhor. Vai ficar fugindo da pessoa. Né? Então, a semente da rebelião pode surgir aí. Um líder que, de repente, na sua falha, te tratou mal, meteu o nariz onde não era chamado, falou errado, né? Gritou com você. Tem gente que é maluco da cabeça, tá? Grita, né, com você. Então, aí você tem essa opção. Ou você perdoa aquela pessoa, não é para mudar de GPS, tá? Ou você perdoa aquela pessoa, ou você vai ficar com essa semente aqui. Daqui a pouco vai vir uma pessoa e falar assim, não tem aquele fulano, não leva bênção. Ele vai dizer, bênção? Ih! Se eu te contar a história, você não vai nem saber. Olha como é que é a raiz de amargura, como é que funciona. Né? Aí o culto está uma bênção. Aí aquela pessoa vai lá na frente e vai falar alguma coisa. Pronto, acabou o culto. Já não é mais. Resultado, não consegue mais congregar. Porque aquela pessoa, ninguém está sabendo de nada, vai continuar trabalhando, vai continuar sendo líder, vai continuar ou cantando, ou vai continuar pregando, e vai continuar fazendo tudo, e você vai ficar com aquele ressentimento no coração a ponto de você ou se desviar ou sair da igreja. Resultado prático. Não vai adiantar de nada, porque você não perdoou. O rancor vai continuar com você, independente de onde você está congregando. Você vai estar congregando aqui, você vai estar congregando ali, é um corpo. Tem uma dívida que ainda não foi tratada ainda. Tá? Então, tanto o líder pode fazer isso com um liderado, que pode tratá-lo mal, ou um liderado pode sentir isso de um líder que não tratou mal também. Isso tem que ser consertado. É uma família assim, tem briga, tem rixa também. Né? Nem tudo é perfeito. Tá? Agora, essa é o rancor legítimo. Não é que o rancor é plausível, tá? Mas estou dizendo que a tristeza, que a dor pode surgir, mas você tem que tratar isso antes que essa raiz de amargura floresça em você. É legítimo essa dor. Agora, tem aquele que é ilegítimo. É aquele que não aconteceu nada e você está achando que está acontecendo tudo. Você deu a paz do Senhor, o camarada nem ouviu, passou direto. Ih, está de mal comigo. Ih, não gosta de mim. Foi aquela coisa que eu falei, meu Deus, é aquilo, não pode ser, não pode ser. Né? Não sei o quê. Aí, olhou para você duas vezes, olhou para mim duas vezes, olhou daquele jeito. Eu conheço esse olhar, eu sei como é que é. Né? A pessoa começa a ver coisas que não tem. Aí começa a fazer lucubrações mentais, né? Viajar na maionese, né? Aí começa a fazer fofoca. O pastor falou uma coisa de mim? E tá estranho esses dias, não tá? Tô achando ele estranho, né? Não tá normal. E é tudo coisa da tua cabeça, não tem nada disso acontecendo, é tudo normal. Então, são coisas que acontecem ilegitimamente. Resultado, ou você vai lá e resolve o problema, ou vai acontecer a mesma coisa com a primeira. Vai começar a crescer a raiz, vai começar a florescer, vai começar a pensar um monte de coisa, até o ponto de sair, e todo mundo fica assim, saiu porque não fiz nada com ele, e não fez mesmo. Né? Então, olha quantas coisas acontecem quando falta uma coisa que se chama diálogo, conversa, abertura de coração, gente. Então, às vezes, a gente pensa uma coisa do outro. Tantas pessoas você olhou no primeiro momento e pensou assim, caramba, eu achei que você era assim, assim, assado. Se eu soubesse, eu já tinha vindo fazer amizade com você, você é um cara muito legal. Né? Então, a gente pensa que a pessoa é de um jeito, não vai se aproximar dela, é de outro jeito. Né? Então, a gente não pode deixar que isso aconteça com a gente. Aí tem os exemplos de rebelião. Tá? Tem um cão aí que desprezou a autoridade de seu pai.
Nós temos também Nadab e Abiú, que agiram independente, né, da autoridade de seu pai. Arão e Miriam, que criticaram e desejaram a autoridade de Moisés. E tem Coré, que criticou e se rebelou contra a autoridade de Moisés. Todos esses modelos aqui, tá, são modelos que denotam uma coisa, ó, pessoas que agem independente, né? Eu quero fazer, como falei aquele exemplo, vou fazer minha célula independente, meu GPS independente. Não existe isso, né? Criticam a autoridade. Agora, pausa aqui. Não é que eu falei, né? A autoridade da igreja não é igual ao Supremo Tribunal Federal, que acha que são deuses que ninguém pode criticar. Não. Se fez algo errado, vai ser criticado, sim, né? Mas a crítica deve ser construtiva e tem que ser feito com respeito. Aliás, o respeito não é só para ele, é para todo mundo. Tá? Você não pode chegar lá, a pessoa fez uma coisa errada, mas tu é burro pra caramba, hein, cara? Pô, toda vez tem que chamar atenção, cara. Pô, tá me cansando já isso daqui, porque eu tô te chamando atenção. Hein? Olha como é que vai fazer um negócio desse? Né? Tá arrumando confusão. Além de não ter discernimento espiritual, ainda é mal educado, né? Ignorante. Então, você não pode chegar para uma autoridade e falar assim, nem a autoridade chegar e falar isso também, né, para o seu liderado. É uma via de mão dupla, né, esse respeito, porque um tem que servir ao outro. Tá? E também a crítica a se rebelar à autoridade. Né? Rapaz, eu não estou concordando com o que o pastor está fazendo. Vamos arrumar 10 pessoas para a gente poder falar mal dele. Né? Para fazer aquela pressão. Com pressão resolve, Né? Não faça isso. Né? Antes de tudo, sempre você tem que estar orando, cara. Quem vai te dar resposta porque você deve fazer ou não é Deus. O primeiro momento é estar sempre orando. No segundo momento, você chega até aquela pessoa e fala. Agora, não vai fazer quizumba no meio do corpo de Cristo para poder completar os seus desejos. Tá? Abuso de autoridade do líder. Como devemos lidar com as pessoas que estão debaixo da autoridade de um líder? Efésios 6:9. E vós, senhores, fazei o mesmo com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é vosso e está no céu. E que para com ele não há acepção de pessoas. Aí a pessoa vai usar de abuso de autoridade. Ó, eu sou o seu líder, hein? Se me respeita, hein? Estou de olho em você, hein? A pessoa, né, fica ameaçando o outro. Cheio de ameaça. Ó, se você não me obedecer, cara, eu não vou ter outra solução, eu vou ter que tirar você daqui. Eu vou tirar você, cara. Não vai ter jeito. Né? E aí, o que a Bíblia fala? Vamos deixar a ameaça de lado? Vamos deixar as ameaças de lado? Porque o mesmo Senhor que é o seu, dele também. Sabe o que Paulo está dizendo? Que o mesmo Deus que colocou você, pode tirar você e colocar ele no teu lugar. E eu já vi isso acontecer muitas e muitas e muitas vezes. Aquela pessoa que agia de má fé com a outra, respondendo, humilhando. Deus foi, às vezes aqui, ó, sai, né? Como é que é aquela musiquinha, né? Ai, caramba. O Raul perguntou, você não acertou, pega o seu banquinho, sai de mansinho, não é? Então pega o seu banquinho e sai de mansinho. Deus vai lá e te tira, mano. Ele te tira e coloca aquele que estava lá sendo humilhado no seu lugar. Pois é assim que Deus faz. Né? Então, não vamos ameaçar ninguém. A gente não pode trabalhar com ameaça, tá? Achando que nós somos o bambambam. Bam, bam, e não somos. Isso é tanto, né, na igreja, até no trabalho mesmo, já vi. No trabalho, uma gerente, não, uma técnica ali, né, uma supervisora, chegar e todas as vezes que ela ia mandar a ordem, ela falava assim, olha, ou vai ser desse jeito, ou vai ser você, ou vai ser eu. Ou vai ser você, ou vai ser eu. E era sempre assim. Agora vamos ver. Ou vai ser você, ou vai ser eu. Teve uma vez que o gerente falou, então vai ser você. Então vai ser você. Vai embora você e o funcionário fica. E ela foi embora, chorou. Agora já era. Vê se aprende, né, a não trabalhar com ameaça. Olha aqui o texto aqui, ó. Colossenses 4:1.
Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes o Senhor nos céus. Fazer com justiça e equidade? O que é justiça e equidade? Então, eu tenho duas pessoas aqui. Um é meu irmão de infância, irmão na fé de infância, tá ali comigo, estudou comigo, ensino fundamental, ensino médio, faculdade. Aí o outro chegou agora. Eu nem sei quem ele é. Os dois cometem o mesmo pecado. A mesma coisa. Aí você chega para o camarada que você conheceu agora, ó, meu irmão, vai ficar aí no banco 3 meses para aprender, né, a não cometer, a fazer mais isso. Aí você chega para o outro, pô, rapaz, não, a vida é assim mesmo, né, a carne é fraca. Devo te recompensar, né, vamos embora, chega aqui, vamos lá, eu não vou te disciplinar, não. Isso não é equidade, isso não é justiça, né? O mesmo Deus que é deles dois é o meu também. Então, eu estou agindo com um peso e 2 medidas. Mas eu não posso agir com um peso e 2 medidas. Por quê? O Deus é o mesmo. Então, se o mesmo Deus que chegou e que eu, na minha autoridade representativa, né, disciplinei esse, eu tenho que disciplinar aquele também. Teve uma vez que eu estava liderando a juventude lá no Rio, na igreja lá, e nós estávamos num grupo de célula. E estava um tal de nego levanta, nego não levanta, nego levanta, e já estava vindo uma bagunça. Eu falei assim, gente, olha só para não ficar bagunçado, quando alguém levantar, só me avisa, né, para a gente não ficar tudo aqui sem ordem, sem decência. Aí me levanta, né, a líder lá do Ministério de Louvor. E não fala nada comigo. Aí eu, beleza. Né? Aí daqui a pouco levanta de novo. Ok. Aí na terceira vez, eu falei assim, ó, irmãzinha, você não está falando comigo, você não está, né, me dizendo onde você vai, onde é que você vai? Ah, eu vou ali no banheiro, não posso mais não. Tá bom então. Acabou a reunião, eu chamei ela e falei assim, ó, você não pode falar assim comigo, papapá, essa pessoa não quer quem, não sei o que lá. Ficou 3 meses sem participar do Ministério de Louvor. Gente, você quer matar um camarada lá no coração, pega ele do Ministério de Louvor e tira ele do Ministério de Louvor. Olha que a maioria é tudo estrelinha mesmo, a maioria só quer aparecer. Tirou do púlpito, pronto, acabou. Né? Acabou com a vida do camarada. Né? E aí vem a mãe dela, que era líder, né, das mulheres lá. Por que você tirou a minha filha do Ministério de Louvor? Eu tirei porque ela é uma pessoa insubordinada. Ela não reconhece a autoridade. Eu retirei porque ela precisa reconhecer a autoridade. Ela foi desrespeitosa comigo. Não me honrou e está de 90 dias de cadeira. É isso. Aí ela foi falar com o pastor, né? Apelou lá para o TRF4. Para falar com o pastor, para ver se tirava ela, né, da disciplina. Meu Deus, ficar 90 dias sem cantar, olha, que absurdo. Aí o pastor falou, olha, não vou fazer isso. Ele disciplinou, já era. Né? Está disciplinado. Se eu tirar a autoridade dele, não tem como. Né? Olha, depois daquele dia, nunca mais ela se levantou sem falar comigo. Né? Mas foi um dia respeito. Né? Eu dei 30 dias para cada vez que ela se levantou e não falou comigo. Então, isso é maldade? Isso não é maldade, gente. Eu fui conversar com ela ainda. Né? E ela, mesmo assim, me tratou com desrespeito. Eu não posso permitir que isso aconteça. Né? Então, a autoridade, eu não fui abusivo, não fui abusivo, não cheguei, não teve nada disso. Mas a pessoa, ela precisa aprender. Ela precisa aprender. Né? Que sem correção, sem disciplina, se eu não fizesse isso, eu estaria demonstrando a ela o quê? Que eu não a amava. Ah, você é indisciplina mesmo? Ah, então pode continuar, não tem problema não, já que você é indisciplinada, já que você é indisciplinada, não tem problema, continua na sua indisciplina, pode continuar do jeito que está, Deus vai te perdoar. Se eu faço isso, eu sou negligente. Jamais que eu fazer um negócio desse. Eu teria que realmente ser, sim, uma pessoa que trabalha com a palavra de Deus
com justiça e equidade. Não queria nem saber se era líder do Ministério de Louvor. Mas se não fosse... olha, gente, era líder do Ministério de Louvor. Olha que vergonha! Não para mim, mas para ela. Uma vergonha um negócio desse. Mas vai fazer o quê? Só mostrou que não está preparada para isso. Tá? Cada um terá o seu tratamento segundo o nível de intimidade com Deus. Né? Os liderados olham para o líder e dizem: você não é uma pessoa justa, porque trata de questões semelhantes de forma diferente. A gente não pode tratar dessa forma. Se teve uma pessoa que agiu de má fé, eu vou discipliná-lo também. E se tem uma outra pessoa que, independente do cargo, agiu de má fé, muito mais ela, porque aqui muito é dado, muito é cobrado. Tá? Aí é que eu não posso deixar passar a mão em cima da cabeça mesmo. Tá? Tratar todos igualmente a respeito, consideração, não de privilégios. O líder não pode privilegiar todo mundo. Se o líder privilegiar todos, como privilegiará a lealdade e a fidelidade? Né? Deus trata todas as pessoas da mesma forma para a salvação, mas destaca alguns no trabalho com ele. Então você vê que Abraão é chamado de amigo de Deus, Moisés fala com Deus cara a cara, e Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus. Então, aí você me pergunta, então cada um é de um jeito, né? Cada um Deus quer que ele seja segundo o coração e eu não. Não. Deus quer que você seja um homem segundo o coração de Deus também. Uma mulher segundo o coração de Deus também. Deus quer ser o seu amigo também. E Deus quer falar cara a cara com você também. Não é só com eles. Vai depender do seu nível de intimidade com Deus. Tá? O líder deve ser justo e reto. Não pode tratar diferentemente pessoas não pode tratar diferentemente pessoas que estão no mesmo nível. Para um é benevolente, para outro é duro. Isso não pode ser feito. Isso é usar de autoridade para cometer injustiça, né? O que eu acabei de falar. Efésios 6:8, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre, cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. Tá? Então, se o bem que você faz, você vai ser retribuído certinho no número que você fez, eu também devo fazer isso. Tá? Eu não posso chegar para uma pessoa que não está produzindo nada e dar o mesmo prêmio para quem está produzindo muito. Isso é injusto. Tá? Você vê que, até na parábola dos talentos, de Mateus capítulo 25, você vê que cada um recebeu o seu talento conforme a sua capacidade. Tá? Isso vale tanto para líder como para liderados. Tá? Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Não por força, gente, olha que palavra forte. Não por força, não forçosamente, não tiranamente, não mandando, não, mas voluntariamente. As pessoas têm que se voluntariar a servir a você. Elas não têm que se obrigar a servir a você. Elas se voluntariam a servir a você. Não por topo e ganância. Aí eu vou trabalhar na igreja porque eu vou ganhar um dinheiro. Aí eu vou trabalhar no corpo de Cristo porque eu vou ganhar um tanto. Porque esse pastor é legal, você não faz nada e ganha. Vai pensando nisso. Né? Então, se é por torpe e ganância, já era. Porque qualquer membro da igreja que tiver um salário altíssimo, você vai ficar com medo de discipliná-lo, porque você vai saber que aquela pessoa pode ir embora e acabar você perder aquela grande bolada que você tem. Então, a sua motivação não pode ser a ganância. A motivação tem que ser por amor e com ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Nós somos a herança de Deus. E lembra daquela passagem que eu citei de ter domínio? Né? Então, a gente não pode agir como querendo ter domínio. Né? Nós estamos aqui para sujeitar a Deus, para servir essas pessoas para Deus, e não para sermos donos dela. Por quê? Porque nós somos herança de Deus. O que eu tenho que fazer é servir e ser exemplo para todo o rebanho. Tá?
Essa é uma palavra específica para líderes. Há líderes de GPS, de célula, né, que pensam ser donos do povo. Não tem ninguém dono aqui. Tá? Eu não sou dono de ninguém. E isso é uma linha muito tênue. Nós temos que tomar muito cuidado para não ultrapassar essa linha. Porque um dos papéis daquele que está discipulando é justamente estar pastoreando, né? Tomando conta do rebanho, certo? Mas ele não pode fazer que isso seja um pretexto para querer ficar se metendo na vida do outro. Tá? Então, eu não posso chegar e ficar me metendo na vida do outro. Então, é uma linha muito tênue. Ao mesmo tempo que eu tenho que me preocupar com você, porque você não vai, porque você falta, porque você não está indo, porque você está agindo assim, eu também não posso passar do ponto que invada a sua privacidade, que invada, né, o seu aquele seu espaço, né? Porque tem líder que confunde isso, acha que liderar tem que saber de tudo da pessoa, tudo, e não é assim. Você tem que saber de tudo. Você vai saber na medida que a pessoa liberar as informações para você, se ela quiser. Igual foi ontem, eu estava aconselhando, né, uma moça lá de Minas Gerais, e ela estava me questionando justamente isso, até onde ela teria que ser submissa ao marido dela e tal, né? E ela não quis falar, mas eu senti ali na hora o que era. Pelas palavras dela que ela estava falando ali, eu já consegui identificar que era na área sexual, né? Alguma coisa está pedindo ali que ela não quer fazer, né? E aí eu expliquei para ela, citei os textos, falei para ela, né? O maior cuidado possível para não invadir a privacidade, porque não houve essa abertura, né? Mas eu senti isso e falei para ela, olha, né? A mulher sim é submissa ao marido, mas ela não é escrava do marido. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 7, né? Então, o amor não busca seus próprios interesses, aconselha você a conversar, dialogar com jeito, com aquela forma que a mulher tem de persuasão, com sabedoria e debaixo de muita oração. Explicar para ele que você tem os seus limites, que você tem os seus gostos, né? Tem a sua maneira, e você não pode, pelo pretexto de ser esposa e submissa, fazer exatamente tudo o que ele quer. Se ele chegar e mandar você comer um prato de pimenta, você vai comer? Você não vai, né? Então, a pessoa tem que reconhecer que submissão não é um servo cego. Alguém que está ali cegamente fazendo tudo que você manda sem crítica, sem nada. Não. Isso aí é anular a pessoa. É tolir o direito da outra pessoa, né? Então, a liderança que trabalha nessa parte, ela precisa ter esse discernimento, esse tato, né? De saber que eu sou líder, mas eu não sou o Deus daquela pessoa. E eu preciso respeitar aquela privacidade ali até que alguém me dê essa abertura. Não dando, eu fico na minha e ajudo no que eu posso, na medida em que a pessoa me procura e vou ajudando em oração. Certo? E sem mandar verde também. Tá? Porque tem gente aqui que Deus está me mostrando, não mostrando nada, né? Fofoca no púlpito, né? Tem que tomar cuidado com isso aí também. Alicerce do ministério do líder. Alicerce físico, a Bíblia faz recomendação sobre a nossa vida natural. Tem os textos aí. É interessante, gente, nós temos que sim cuidar do nosso corpo, tá? Por que temos que cuidar do nosso corpo? Porque agora somos pessoas jovens, novas, né? 30, né? 20, 40 anos. Tá na boa, tá legal, né? Mas vai chegar um tempo, lá para os 50, 60, que vai ficar difícil. Se a pessoa não cuidar do seu corpo, o que ela poderia produzir em abundância no corpo de Cristo vai ficar defasado. Lá no Rio,
O pastor de lá, que hoje é bispo, ele era muito obeso. Mas era tão obeso que até para subir no púlpito estava tendo problema, né? E ele estava lá ministrando os cultos de manhã, tarde, nós tivemos 3 cultos, né, no domingo. Então ele está ficando muito cansado. E é novo, né? E aí chegaram os outros bispos, falaram, olha, emagrece, faz uma cirurgia, não sei o que, não sei o que lá. Fez tudo isso e agora está melhor. Então, parece brincadeira, né? Vamos cuidar da nossa saúde, vamos cuidar do nosso corpo, mas não é. Por que que não é? Porque se você não cuidar, hoje eu tenho energia aqui. Falo, ensino, prego, pá, não sei o quê, acordo 7h30 da manhã, vou dormir 2 horas da manhã, e é pau para toda obra, né? Dá tapa na cara da onça, puxa barba de leão, tá tudo certo. Mas aí, daqui a pouco, aos 50, se eu ficar só comendo besteira, se eu não me exercitar, se eu só achar que eu estou bem, né? Meu metabolismo está ótimo agora, se eu continuar nisso, e vou chegar lá nos 50, 60, aí o ritmo já não vai estar o mesmo. E eu não vou produzir quase nada, porque o meu corpo vai estar super defasado. Se eu me cuidar, eu vou chegar lá nos 50, nos 60, com a mesma energia que eu tenho hoje. Né? E você vê pastores aí com 60, 65 anos de idade que trabalham, né, com muita energia. Então, é importante que a gente cuide, sim, do nosso corpo. Tá? Alicerce moral, aí, no caso, tem a ver com a nossa integridade. Integridade vem da palavra inteiro, né? Sermos inteiros diante de Deus. Né? Tem um texto de 1 Timóteo, capítulo 3, que nós já estudamos esse texto nas outras aulas. Esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, vida financeira correta, não dado ao vinho, não violento, inimigo de contendas, bom governante de sua casa. Estudamos esse texto na semana passada, né? De uma só palavra, que tenha domínio sobre si, domínio próprio, né? Fruto do Espírito, que tenha domínio próprio. Então você vê que isso não é para neófito, não é para novato, não é para novo na fé, não é para criança. Liderar requer exemplo, requer uma pessoa que está ali, né, na qualidade de alguém que está realmente representando, né, Jesus aqui na Terra. Tá? Então, ser líder não é brincadeira, certo? Alicerce espiritual. Precisa ter conhecimento de Deus, intimidade com o Senhor, amor à obra, amor ao povo de Deus. Então você vê, o cara tem amor à obra. Está lá em off, ninguém está vendo, mas ele está se preparando ou para poder pregar, ou para poder fazer alguma coisa. Amor ao povo de Deus. Né? Vira e mexe, se eu mostrar meu celular para vocês, quase assim, de hora em hora, uma pessoa me mandando uma pergunta, uma pessoa me questionando, uma pessoa querendo estudar. Ontem eu fiquei quase... Eu acabei de fazer, né, uma palestra online, né, para um grupo de irmãos. Né? Terminei, já tinha gente me ligando, fiquei quase 1 hora conversando. Ah, isso me chateou pra caramba. Não me chateou, não. Porque é amor à obra dos irmãos. Isso me dá prazer. É o que Paulo fala. Né? Sinto prazer, né, nas tribulações. Né? Então, se eu sinto prazer nas tribulações, que dirá com irmãos que estão querendo, né, conhecer da palavra? Né? Então, a pessoa que faz isso é igual eu disse uma vez Confúcio. Né? Ele falou, se você não quer trabalhar, faça aquilo que você ame. Né? Então, você nunca vai trabalhar. Então, quando você faz as coisas que você ama, não é pesado, né? Não é dolorido, porque você está fazendo algo que é prazeroso para você. Tá? Alicerce espiritual, que é isso daqui mesmo, né? Irrepreensível, justo, apegado à palavra, hospitaleiro, cheio do Espírito, cheio de sabedoria, né? Consciência limpa. Né? A consciência, nós já estudamos sobre isso também, né? Aquele texto lá de 1 Timóteo 1,5, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro, boa consciência e uma fé não fingida. Então, uma consciência é uma consciência limpa, pura, uma consciência que está respaldada na palavra.
O padrão de Paulo para o líder cristão encontra-se em 1 Timóteo 4, 12 e 13. Padrão na palavra, linguajar sadio, né? Quantas pessoas você começa a falar, conversar, tem um palavrão na boca aí, né? É cheio de palavrão, né? Saber refrear a língua, falar no tempo certo, ter uma só palavra. Ah, cara, eu vou estar lá, em 8 horas eu estou lá. Chega em cima da hora, pô, ocorreu um imprevisto. Cara, o imprevisto não era nada demais, ele poderia ter substituído, ter trocado uma coisa ou outra, é que ele não estava a fim de ir mesmo. É como diz o ditado, quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa, né? Padrão no procedimento, justiça diante de Deus, dos homens, das leis, mansidão diante das ofensas dos inimigos, das injustiças, dos problemas, humildade diante de Deus e das pessoas, padrão no amor, suportar, perdoar, honrar, ajudar, compadecer-se das pessoas, padrão na fé, fé para o dia a dia diante das enfermidades e problemas. Olha o que está acontecendo hoje, né, no nosso país. Quantas pessoas estão perdendo a fé? Estão desanimadas, estão sem esperança, né? Então, a gente não vê solução para muitas coisas. Mas se tem uma coisa que vai nos manter de pé, é a nossa fé. Porque a fé é a certeza das coisas que não se veem, né? Então, eu tenho a fé, eu tenho a certeza daquilo que eu não estou vendo ainda. Mas eu sei que o meu Deus, ele é poderoso para suprir as minhas necessidades, tá? Padrão na pureza, pureza nos olhos, pureza na mente, nas emoções, na boca, né? Principais áreas que devemos ser íntegros. A área do sexo, seja para solteiro, seja para casado, tá? Tem gente que pensa que casou e resolveu o problema. Não, tem muita gente casado que tem problema nessa área. O camarada não tem casado que fica um mês sem ter relação sexual. Ou é problema psicológico, ou é problema depressão, ou é estresse também. O cara está desempregado, deixou subir estresse no coração, né? Tudo isso daí acarreta na área sexual, tá? É a área da ambição pessoal, não é ganância, mas é ambição, né? A área do dinheiro e bens materiais, você não ficar enrolado, né? A área da motivação, o que te motiva a trabalhar na igreja? É aparecer, né? É querer ser estrelinha? Ou é para você querer servir ao outro, né? Alguns defeitos visíveis do caráter. Não pedir perdão ou não perdoar. É uma via de mão dupla, tá? A pessoa não perdoa e a pessoa não quer perdoar. Ambas não podem nem ofertar na igreja, tá? Irá-se com facilidade. A pessoa que tem cólera, né? Colossenses capítulo 3 fala sobre isso. A pessoa que tem cólera se irrita rápido, né? E pessoas que se irritam rápido acabam tomando decisões precipitadas. Fala coisa que não deve. Já viu aquela pessoa que, olha, falei demais naquele dia, me perdoa. Pois é, se estressou rápido, o sangue subiu, ficou com a cara vermelha, né? Perdeu o autodomínio facilmente. Menosprezar as pessoas e suas opiniões. Só a minha opinião é que serve. Só eu que falo aqui. Você não tem conhecimento de causa. Aí começa a falar aquelas palavrinhas de efeito para ficar lacrando, né, com os outros. Displicência, falta de zelo nas coisas espirituais e naturais. Indisciplina. Mas já imaginou? A nossa aula começa às 2h30. Aí eu chego, né? E vou começar às 2h50. Estando aqui em casa. É porque eu estava resolvendo outra coisa, estava vendo futebol, esperando o futebol acabar para começar, né, a aula. Isso é totalmente errado. A Bíblia fala lá em Jeremias 48:10. Maldito aquele que fizer algo do Senhor relaxadamente, né? Querer dominar as pessoas. A gente falou sobre isso aqui muitas vezes, né? Alguns passos que produzem transformação. Amar a lei de Deus, a verdade e a luz, né? Amar a lei de Deus. Se eu amo a lei de Deus, eu ando na verdade. Se eu ando na verdade, eu ando na luz. O que é andar na luz? É andar em comunhão uns com os outros, tá? Aborrecer a mentira, a falsidade, a hipocrisia, o ego, que é o egoísmo,
né? Então, tudo que é mentira, eu abomino. Isso está lá em Hebreus capítulo 2, que fala acerca de Jesus, né? Aborreci a mentira, né? Mas amei, né, a verdade, né? Então, amar a lei de Deus, né? Perdão, aborrecer a mentira, falsidade, pessoas que trabalham na base da duplicidade, né? Diz que eu te amo, mas não ama nada. Senti tanto sua falta, não senti, nem sabia que você existia. Eu tô assim, senti sua falta no culto, nem sabia que existia a pessoa, né? Só lembrou dela que ela apareceu ali, né? Se ela nunca mais aparecesse, nem ia esquentar a cabeça. Nossa, senti a tua falta, não sentiu nada, hipócrita. Larga de ser hipócrita, né? Ser responsável por sua vida e maneira de ser e de agir, né? Então você vai ser responsável, né? Porque a responsabilidade é minha, tá? Não é do outro, não é da mulher que tu me deste, é minha. Cada um dá conta de si mesmo a Deus, tá? A responsabilidade é nossa. Disposição para humilhar-se diante de Deus, fazer confissão a quem for necessário. Então a confissão, né? Ela é importante na medida em que você vê que você está sendo ferido. Lembra o que o Tiago falou? Confessai os vossos pecados uns aos outros para que sejais o quê? Sarado. Então é algo que está te machucando. Não é qualquer coisa, porque senão eu vou ter que passar o tempo todo lá falando com alguém, né? Porque todos nós cometemos pecado, mas é aquele pecado que te fere, aquele pecado que te machuca, aquele pecado que está ali no teu coração te magoando. Esse pecado, você tem que ir lá e confessar. Uma pessoa madura, tá? Praticar obras de arrependimento. O que são obras de arrependimento? Né? São obras que produzem frutos dignos de arrependimento. Nada mais é do que o arrependimento de obras mortas, né? Eu me arrependo das obras que não geravam vida e agora eu pratico obras que geram vida, né? Que traz fruto do Espírito. Certo, gente? Alguma pergunta? Alguma colocação? Deixa eu ver a próxima aula aqui. Princípios básicos do verdadeiro caráter do líder, do cristão, né? Aí depois a gente vai partir para a nossa última aula, tá? Essa aula 9 e 10 vai ser integrada em uma só, tá? Uma outra coisa, gente, eu só vou pegar aqui a data correta, mas a gente vai ter uma prova, tá? A gente vai fazer uma prova, eu vou querer colocar aqui 10 questões, uma para cada módulo, e aí eu vou passar essa prova para vocês vão ter um tempo para fazer e me entregar essa prova. Tá? Eu vou elaborar ela no Word e eu vou passar no grupo. Vocês vão pegar as perguntas, vocês vão responder e vão passar para mim. Super simples, super tranquilo, tá? A média é 9,5. Tô brincando, né? Sacanagem, não. Então, é isso, tá? Mas eu vou passar a data, eu vou pedir para a Gabi me passar a data depois, aí eu vou colocar lá no grupo. Deixa eu ver aqui, tem gente falando aqui, ó. Ah, ok, né? Melhor ok do que dizer, não, ok, tá bom. Então tá bom, gente. Vamos estar orando para finalizar, tá? Eu vou colocar a data lá para vocês. Senhor, muito obrigado, Deus, por essa tarde, muito obrigado por essa aula que o Senhor colocou em nossos corações para ministrarmos. Na verdade, esse seminário, Senhor, seminário não, essa escola de crescimento, é uma escola que estamos aqui para poder crescer em Ti, querer aperfeiçoar a nossa fé, queremos, Senhor, crescer na graça, crescer no conhecimento, estamos aqui para fazer a Tua vontade. Estamos aqui para fazer o teu querer, Senhor. Queremos servir uns aos outros em amor, porque não fomos nós que escolhemos a Ti, foi o Senhor que escolheu a nós. E nós o amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigado por tudo. É que eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Então,